Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao SAP Now. Hoje eu tenho a honra de falar com Suzy Cleverry, ela que é Employer Branding Employer Experience na UHG. Suzy, primeiro, prazer falar contigo, um prazer estar trazendo aí um tema tão pertinente para o mercado, e eu quero que você se apresente para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de você e depois a gente dá a introdução aí nesse assunto tão importante. Que legal, Renato, obrigada, é um prazer estar hoje aqui com vocês no SAP Now. Bom, eu sou a Suzy Cleverry, trabalho aí há alguns anos na área de recursos humanos, atualmente eu sou gerente sênior de Employer Branding Experience no United Health Group e trabalho bastante com Employer Branding, sou uma das primeiras pessoas aí a trabalhar com o tema aqui no país. Vai ser um prazer falar sobre experiência hoje aqui. Com certeza, é isso que você domina com todo amor, né? Suzy, a gente vai falar um pouquinho sobre a reimaginação do RH e a gestão da experiência humana e bem-estar. Eu imagino que todos já pararam para pensar em quais são as experiências que seus colaboradores estão vivendo na sua organização. Com certeza, a gestão da experiência humana promove diversos benefícios para o negócio, principalmente aumentando a satisfação dos colaboradores e, claro, promovendo nossa marca empregadora para o mercado. Suzy, primeira pergunta, qual a importância da experiência do colaborador e bem-estar nas empresas? Total, né, Renato? Acho que hoje, mais ainda com a pandemia, a gente viu o quanto a experiência é importante, né? Se alguns anos atrás os colaboradores, né, não tinham muito poder de fala nessa decisão de escolha de empresas, hoje essa situação mudou de poder, né? Esse lado foi mudado. Hoje todo o poder de decisão está justamente na mão dos colaboradores e dos candidatos, né? Que escolhem realmente as empresas e as marcas empregadoras que eles vão trabalhar. E, obviamente, isso está muito baseado, né, na reputação dessas marcas empregadoras, quando a gente fala de employer branding, mas também na experiência, né? Quanto mais essa experiência for positiva para os colaboradores que trabalham numa empresa, com certeza, muito mais a gente está conectado com esse poder de reputação, né? Então, hoje é fundamental que as empresas realmente tenham uma boa experiência para os seus colaboradores, se elas quiserem aí trazer realmente os melhores talentos do mercado. Sim, você acha que não foi nunca tão falado marca empregadora e principalmente como que o colaborador vê essas empresas perante o mercado? Fala um pouquinho pra gente. Com certeza, quando a gente fala de experiência de marca empregadora, né, de employer branding, que é a gestão da marca empregadora, a gente está falando de conceitos diferentes. Quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de reputação de marca. E quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de momentos que importam, né? Momentos que importam nessa jornada do candidato ou do colaborador. Mas embora sejam conceitos diferentes, não dá para se desvencilhar um do outro, né? Eles têm que caminhar muito de mãos dadas. Sim. Ou seja, se a experiência do colaborador é positiva, consequentemente, as grandes chances da reputação da marca, né, empregadora também ser positiva. O mesmo acontece, se a gente não faz uma reputação, se a gente não faz uma experiência positiva para candidatos e colaboradores, se essa experiência for negativa, há grandes chances da reputação da marca empregadora também ser vista como negativa. Então, no final do dia, são resultados de negócio que a gente está falando, né? Perfeito, elas estão totalmente ligadas, né? Completamente ligadas. A gente está falando de uma reputação aí que realmente gera resultados de negócio no final. Quando a gente está falando de gestão de talentos é algo muito importante hoje no momento, né? Que a gente fala, quanto mais as empresas crescem, quanto mais elas precisam se adaptar aos novos momentos, né? Aos novos momentos econômicos, sociais e etc., mais a gente precisa dos talentos certos. E a gente vai conseguir esses talentos certos proporcionando experiências positivas. Com certeza. Não tem como a gente negar que o mundo atual hoje ele está totalmente diferente, né? A gente está com muitos desafios. Mas, por outro lado, a gente vê um lado muito promissor, né? Onde a gente tem a oportunidade de criar um ambiente de trabalho que propicie tanto a resolução de problemas, como esse despertar da paixão, né? E que promova a resiliência. Me fala um pouquinho como promover isso através dos dados. Hoje a gente não trata mais experiência, né, a partir daquelas impressões que a gente tem se uma experiência é positiva ou não. A gente trata isso de maneira muito séria, né? Principalmente recursos humanos que vem evoluindo aí para um cenário onde a gente fala que ele é muito mais estratégico, ele é muito mais conectado com o negócio, né? Servente ali às empresas de modo mais sério, né? E mais complexo. Realmente os dados vêm para facilitar esse processo e para ajudar nessa medição de experiência, justamente para sair dessa sensação, né, que a gente tem às vezes, será que a experiência é positiva, a experiência é negativa, e no viés de quem essa experiência está sendo positiva, né? Será que é mesmo do colaborador ou será que a empresa, com a maior boa vontade, está procurando criar experiências que são positivas, mas no dia a dia não são aquelas experiências que o seu colaborador precisa, né? Então os dados, eles vêm justamente para fazer esses alinhamentos, né? Para medir aquilo que a gente chama de Employee Net Promoted Score, né, que é basicamente aquela pergunta, né, de por que você indica
indicaria essa empresa para se trabalhar, para colegas, para amigos e etc., né? Então, esse é um dos dados que pode ser obtido através de pesquisas, efetivamente, mas também tem muitas outras questões, né, que vão estar ali destacadas quando a gente faz as pesquisas de Employee Experience, que hoje são o grande momento, né, o grande auge para a gente ir liderando essas experiências e fazendo os ajustes que são necessários para que essa experiência seja medida e seja efetiva, né, vista como positiva pelos colaboradores. Lembrando que, né, o processo, quando a gente fala de Employee Experience, a gente não está falando de um processo de começo, meio e fim. A gente está falando que ele tem começo, que ele tem meio, mas que ele não vai ter fim. Então, essa experiência precisa ser medida ao tempo todo e gerenciada para que ela possa ser sempre melhor. As coisas mudam, né? Então a gente precisa estar atualizado todo momento, não tem como. E como que você vê essa utilização dos dados para dentro das organizações? Como que as organizações incentivaram e principalmente como que elas evoluíram nesses últimos tempos? Eu acho que elas têm evoluído de forma muito importante quando a gente fala de dados de Employee Experience, né? Embora as organizações sejam há muito tempo aí fazendo pesquisas, estejam fazendo pesquisas, muitas estão ligadas especificamente ao engajamento ou especificamente a clima, né? Que são momentos, são fotografias daquele momento específico, né? Ou seja, daqui a 2 meses pode ser que essa fotografia mude, dependendo do que acontecer naquela empresa. Quando a gente está falando de experiência, a gente está falando de um processo mais longo, né? Talvez o seu dia hoje numa empresa não tenha sido tão bom, mas se você considerar a tua experiência aí de 5, 10, 20 anos numa empresa, você vai ter outra percepção, né? Não é por causa de um dia ou outro que não vai ser o melhor do mundo para você que aquela experiência toda vai ser negativa. Então, acho que as empresas estão aprendendo a gerenciar a experiência de modo diferente, né? Entendendo o conceito de experiência e usando esses dados efetivamente, né, de analytics para ajudar a gerenciar, entendendo que esse é um processo, né? E que elas têm muitos pontos de correção para fazer, e que essas correções podem fazer, e que essa perspectiva, quando você olha para trás, depois de muitos momentos trabalhando numa empresa, pode continuar sendo positiva quando você é desligado ou quando você é aposentado e etc., né? Então, hoje a gente pensa em experiência num prazo muito maior do que a gente pensava em pesquisas antigamente, que estavam muito ligados a clima e engajamento. Com certeza, evolução dos negócios sempre. A gente fala sobre várias organizações, né? E vocês são linha de frente, não tem como fugir disso. E 75% dos colaboradores hoje estão na linha de frente da organização. Como que vocês têm feito para garantir o bem-estar e a saúde mental deles, que deve ser um processo totalmente complicado, né? Exatamente, Renato. Foi um processo bem intenso para a gente aí viver no United Health Group, principalmente no ano de 2020, né? A gente também teve que aprender com esse movimento. A gente estava preparado para algumas coisas, mas obviamente o cenário mudou bastante ali em todo esse percurso, né? Hoje 75% da força nossa de trabalho está na linha de frente, está nos nossos hospitais, nas nossas clínicas, atuando diretamente com os nossos pacientes. E obviamente eles foram os mais afetados nesse cenário, né? A gente criou vários programas de incentivo ali internos, onde a gente pudesse tratar de alguma maneira, né, a nossa saúde mental. A gente tem o PAC, que é o nosso programa de atenção ao colaborador, de auxílio ao colaborador, justamente para que ele possa ter ali auxílio psicológico, auxílio financeiro, social, econômico. A gente criou em paralelo a isso vários outros programas, né? Um deles é o United Cares, que eu fui líder aqui no Brasil. O United Cares é um programa que traz os próprios colaboradores do United Health Group como voluntários para atuar como um guardião das pessoas que pedem ajuda aí, né, em casos de Covid. Agora a gente ampliou também para saúde mental e violência doméstica, ou seja, é um ombro amigo importante aí dentro desse processo. E estamos falando bastante sobre saúde mental, inclusive na AMIL, que é uma das empresas, né, do United Health Group, a gente tem levantado bastante a bandeira da saúde mental, trazendo esse cenário, né, para que as pessoas possam discutir, né? Ninguém ganha quando a gente omite a questão de saúde mental. Saúde mental precisa ser conversada, né? Então a gente está tentando também criar essas barreiras, né, quebrar essas barreiras interna e externamente para a discussão desse tema, né? Então, para os nossos colaboradores, a gente tem trazido muitos psicólogos, muitas lives, muitas discussões, muitas coisas que possam fazer com que eles se sintam, né, parte. Todo mundo está vivendo um momento de saúde mental complexo hoje em dia, né? Eles não são os únicos e a gente precisa ajudar nesse suporte. Com certeza, eles precisam se sentir parte dos negócios da organização, isso não tem dúvida. Suzy, esse bate-papo rápido, a gente conseguiu trazer alguns insights aí para todo mundo que está nos assistindo. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre o assunto, pode vir falar com a gente. Suzy, foi uma tremenda experiência bater esse papo contigo. Eu que agradeço, Renato. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Pessoal, aproveitem o SAP Now, tem muito conteúdo interessante e a gente se conecta aí nas redes sociais. Sempre vocês vão me achar como Suzy Claverry para a gente continuar esse papo também. Obrigada. Obrigado, Suzy. Obrigado, SAP Now. Até a próxima.